Oi, meu nome é Beatriz. Hoje eu vou falar do artigo Além do Primitivo, a coleção de magia negra e a criminalização de objetos religiosos afro-brasileiros. Esse artigo foi escrito em colaboração com a professora doutora Mitz Maris. Antes de mais nada, é interessante notar que um grande número de coleções museológicas presentes no mundo ocidental, elas foram criadas a partir de um acúmulo de objetos derivados das expedições europeias no século XVI e depois da expansão colonial no século XIX. Essa produção, vinda de sociedades não ocidentais, ela era vista pelos europeus como algo ingênuo e primitivo e que não fazia parte do mundo civilizado. Então, a partir disso, a gente vai discutir como os objetos de culturas e religiões não ocidentais são deslocados do seu contexto original e relocados em museus onde eles acabam perdendo sua simbologia original. Para fazer isso, a gente volta lá nos gabinetes de curiosidade. Os gabinetes, eles são os ancestrais dos museus modernos, né? E os gabinetes apareceram ali por volta do Renascimento. Depois, no século XIX, eles foram substituídos por instituições oficiais ou coleções particulares. A ideia tanto dos gabinetes de curiosidade como dos museus modernos é fazer com que os visitantes conheçam o mundo sem sair da sua própria cidade. Eles fazem isso, no entanto, a partir de apropriações de elementos de culturas não europeias. Isso acaba culminando para uma narrativa colonial, onde a memória dessas sociedades acaba sendo vista como algo primitivo. Né? A Lilia Schwartz vai falar que a descoberta de que os homens eram profundamente diferentes entre si sempre levou à criação de uma cartografia de termos e reações. Então, o primitivo, que antes era visto como os pintores e escultores de antes do Alto Renascimento, depois essa palavra, né, esse conceito mudou para uma conotação negativa, onde eram artistas, obras eram vistos como algo ingênuo, simplista, sem experiência. A Sally Price, ela vai abordar no livro dela Arte Primitiva em Centros Civilizados, como é que esses objetos dessas sociedades não ocidentais, eles foram descobertos, foram tomados, mercantilizados, despojados dos seus vínculos sociais originais, para depois serem redefinidos em novos lugares, né, e reconcebidos para corresponder às necessidades tanto econômicas, sociais, políticas, quanto culturais de pessoas de uma sociedade distante. O objetivo, então, nosso é entender como a restituição de objetos, desses objetos, pode colaborar para que os museus se tornem instituições menos colonizadoras e mais abertas ao debate decolonial e aos diversos segmentos não contemplados nos acervos. A metodologia nossa, então, compreende uma revisão bibliográfica a partir do objeto de estudo nosso, que é a coleção de magia negra do Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A criminalização de outras religiões no Brasil entre o século XIX e XX era tido como uma ameaça à saúde pública, e nisso se encaixava tanto a Umbanda como o Candomblé, que eram vistos como magia negra, ou seja, traziam malefícios às pessoas. O Código Penal Brasileiro de 1890 previa a prisão dessas pessoas que carregavam objetos ou materiais religiosos usados para professar sua fé. Esses objetos apreendidos eles foram levados para um local que ficou conhecido como Museu do Crime. Esse museu surgiu então a partir da negociação feita com o IFAM e com a Polícia Civil na época. Em 1938, então, foi inaugurado o Museu de Magia Negra da seção de tóxicos, entorpecentes e mistificações da primeira Delegacia Auxiliar da Polícia Civil do Distrito Federal. Ou seja, a Sabrina Fernandes Mello vai falar que esses objetos religiosos, eles foram colocados no mesmo nível de drogas ilícitas e que esse nome fez com que eles ainda fossem cada vez mais marginalizados, né? Ao todo, existiam 523 peças. Uma dessas peças é o Exu, esse da foto, e que o Arthur Valle vai fazer uma série de trabalhos muito interessantes. Em um desses trabalhos dele, ele vai analisar essa fotografia, tirada em 1979 pelo fotógrafo Luiz Afonso. Então, ele vai falar que o ângulo da imagem está em contraplongé, ou seja, tirada de baixo para cima, a iluminação, tudo isso faz com que crie uma atmosfera de medo
de terror, como se fosse um filme de suspense, né? Aí ele vai falar também como a imagem da bandeira nazista atrás e do tridente, que é na iconografia cristã ligada ao diabo, vão fazer com que o Exu se torne então essa criatura super demonizada. Em 2017, houve uma campanha chamada de Liberte o Nosso Sagrado que reivindicava a transferência dessa coleção para um outro espaço. E que isso aconteceu em 2020, né? O acervo mudou de nome, tem agora um nome provisório de Sagrado Afro-Brasileiro e foi transferido para o Museu da República, né? Essa restituição, com essa restituição, então foi possível reconstruir uma parte da memória do povo negro e da sua religião. Isso é um fato importante, né? Considerando que o Brasil tende a ocultar a sua história racista. Vários desses acervos, como o do Museu do Crime, eles foram então criados a partir de uma dominação colonial, dessa aquisição de objetos de coleções derivadas de expedições, como a gente disse no começo, que é o caso, por exemplo, do British Museum em Londres, na Inglaterra. Esses museus e essas coleções tendem a criar uma tensão entre os próprios museus, porque eles guardam a memória, e os grupos étnicos ao qual pertencem os objetos em exposição. O Borges e o Botelho vão falar que o problema dos acervos de museu frente às reclamações de restituição envolve uma variedade muito grande de questionamentos, tanto de ordem técnica, como falando sobre a conservação em si, como de natureza jurídica, né? Ou seja, como proceder à restituição, ou até mesmo do reconhecimento dos legítimos donos, né, proprietários dessas obras. O James Clifford vai falar que os objetos, eles jamais vão poder de fato ser de um museu, porque existe sempre essa negociação entre uma negociação histórica e cultural. E ele vai falar então que os museus eles atuam como zonas de contato, né? Então, o que é isso? Eles atuam então como um ponto de encontro desses diversos povos, dessas diversas histórias, dentro de um mesmo local. Então, eles habitam esse mesmo espaço e aí estabelecem relações que envolvem muitas vezes condições de desigualdade. Por isso que é muito importante que os museus assumam uma responsabilidade não só de conservação e não só da exposição dessas peças. Só que ainda falta os museus etnográficos, principalmente, uma aproximação maior com a cultura daqueles que produzem as peças expostas. Ainda há muito uma divisão do que é tido como nosso e do que é deles. Por isso que é preciso fazer uma série de reapropriações, de reapreciações. Por isso que o diálogo é muito importante. A série Price ela vai falar que os curadores e os diretores devem reconhecer as diversidades culturais, né? E devem reconhecer também as diversidades intelectuais, as integridades estéticas dos criadores dessas obras. A antiga coleção de magia negra, que agora é chamada de Sagrado Afro-Brasileiro, ela é um exemplo de como esses museus podem ser instituições que trabalham em conjunto com a sociedade. É isso, muito obrigada.